Agradeço pelo som, cuidado, carinho. Agradeço a Lígia, guardiã da Natividade. Olá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Os que vieram e os que aqui estão é porque deviam estar, e que bom que ouviram o chamado da alma. É da alma de vocês. Não é nem o Natividade que chama. Ele convida. Mas é a alma de vocês que diz: tem algo lá hoje. As pessoas em casa me ouvem? Ouvem? Boa noite. Tudo bem? Como foi a meditação de vocês? Quando às vezes a gente vem, e eu percebo muito isso, quando às vezes tem menos gente, parece que a informação a ser dada é mais especial. Às vezes é mais avançada, ou é mais profunda, mas tem isso. Quanto mais gente tem, parece que tem que servir a todos. E quando vem poucos, vem os certos. Vem quem devia estar aqui. O que a gente precisava conversar hoje é sobre as várias maneiras que a gente tem de viver no mundo, e como a gente em geral fica viciado em algumas poucas maneiras. Quase como para ir para algum lugar a gente pega o mesmo caminho. Antes de inventarem o Waze era assim. Tinha um caminho preferido, mesmo que não fosse o melhor. E quando a gente vive aqui na Terra, uma força muito forte nos leva para o pensamento de sobrevivente, o pensamento utilitário. O pensamento de: esse mundo é um lugar hostil e eu preciso me preparar e me proteger, porque eu tenho um monte de coisas que vai tentar impedir a minha felicidade, meu brilho, minha luz. E realmente, o mundo é um lugar um pouco difícil. Principalmente porque todas as pessoas decidiram entrar nesse modo defesa. E se todo mundo é porco-espinho, ninguém abraça direito. Mas mesmo que o mundo seja um lugar desafiador, essa é uma das maneiras da gente viver. Essa maneira defendida, protegida, tensa, estruturada. Mas e isso aqui? Mas aquela pessoa falou, negociei, disse, aí eu me coloquei. E essas contas? O dinheiro deu, não deu? Como é que é isso? Isso, eu estou cumprindo, não estou cumprindo? Meu corpo, o que dói? Todas essas tensões de puxa vida. O que é o maquinário? Será que eu tenho a estrutura para aqui viver? Será que as coisas estão acontecendo? Será que eu vou conseguir sobreviver à experiência da Terra? E essa maneira de andar é uma maneira válida. Quando a gente visita uma floresta, é necessário olhar. Vou tropeçar nas pedras? Se eu nadar naquele rio, eu posso me afogar? Aqui tem urso, tem onça. É necessário ter essa atenção, essa cautela. Mas o que mais a gente pode viver numa caminhada em um lugar qualquer? A humanidade tem imediatamente disponível também, paralelo, a caminhada do encantamento, do maravilhamento. A humanidade tem imediatamente disponível a caminhada do silêncio e da entrega. A humanidade tem também, como jeito de ser, imediatamente disponível, a alegria infantil que nós ainda guardamos dentro de nós. Mas dessas muitas modalidades, ficar no silêncio da presença da alma, encantar-se com a criação, ter a alegria da criança interna, ou ter as preocupações típicas do adulto, qual que a gente usa mais? E quantas horas a mais que as outras? Porque uma não é melhor que a outra, mas ao invés de alternar,
Porque se eu entrar no banco com a minha alegria infantil, coisas não tão boas irão acontecer nas minhas decisões do que fazer ali dentro. Mas assim que eu saio do banco, cadê minha alternância? E a gente fica preso na maneira analítica, utilitarista. Isso aqui é útil para mim? Eu quero. Isso aqui eu não preciso, não quero. Qual é a utilidade de uma flor, gente? Qual é a utilidade de uma flor? Para que serve um pôr do sol? E esse modo utilitarista, sobrevivente, dolorido, adulto, responsável, pesado, vai tomando tantas horas do nosso dia que a gente acha que ele é o único modo da gente existir. E não é. E os mestres e mestras espirituais de várias linhagens, que na atividade acolhe todas, né? Aqui nasce a consciência elevada. Todas as mestras e mestres dizem, contam para nós técnicas da gente não ficar preso nisso. Para a gente andar no mundo sem ser do mundo. Para o mundo não nos devorar, porque ele é muito aprisionante. A consciência de sobrevivente, isso que é um trauma. Um trauma, me ensinou lindamente um amigo, é um nó na linha do tempo. O tempo está passando, um dia depois do outro. Está tudo virando passado, Deu um trauma, aconteceu algo muito difícil. A linha do tempo dá um nó e aquele dia não passa. E 20 anos depois, aquele dia ainda existe em você, ainda está dolorido. Não virou passado. É como se fosse hoje. Então, nesse mundo de sobrevivência e de sobreviventes e de traumas, a gente vai vivendo esses nós, sendo que a elevação da vibração é o primeiro passo para os nós se desfazerem. Ao ficar no sofrimento que os nós trazem, os nós se perpetuam. Vou falar de novo porque é importante. A dor que os seus nós e traumas trazem, perpetuam os nós e os traumas. E ao ficar nessa dor, você fica nessa dor. Então essas outras modalidades que nós temos de sermos humanos, têm chaves. A presença, a atenção presente é uma delas. Porque se eu simplesmente sou no agora, eu não me preocupo com o dia de amanhã, então eu estou saindo do utilitarismo, e eu não tenho passado. Eu posso ter aqui uma timidez que meu passado me educou a ter. Eu posso aqui ter um pouco de insegurança que o meu passado me trouxe. Eu posso ter uma alegria que meu passado me trouxe. Eu posso ter um pouco de tristeza que meu passado me trouxe. Mas no meu agora, eu sou eu. E o que é uma história para o ego, para a alma, é só uma vibração. Ah, ele tem uma vibraçãozinha de tristeza aqui, vamos resolver. Vamos elevar essa energia. Então, a nossa capacidade de elevar a vibração pode vir da presença no agora. Pode vir do encantamento. Vocês já tentaram se impressionar por como esse chão é lisinho? E terem gratidão, porque é tão gostoso pisar nele aqui na atividade? E que nesse frio, para algumas pessoas que usam pés descalços, ele é menos frio do que seria um piso de azulejos? Já se encantaram com esse chão? Eu me encanto. Já se encantaram com a beleza que é a vibração que vem do meu coração, que eu fui treinado para isso, que a vibração do teu coração se expresse, incluindo pela voz, que ela chegue até vocês pelo microfone, aqui em casa. Eu me encanto. Eu me encanto que tem alguém dedicado e competente cuidando do som aqui todas as vezes. E eu admiro e agradeço. Eu me encanto que a Lígia é de uma sinceridade absoluta e inabalável, fazendo a Natividade existir. Me encanto. E esses encantamentos me tiram do utilitarismo sobrevivente, que tem os meus nós. Temos todos nós. Todos nós temos nós. E tem a alegria infantil, que é onde mora a fé. A fé não é um processo intelectual? Absolutamente não. Gente, já leram as Confissões de Santo Agostinho?
chamam confissões porque ele fez tanta bobagem antes de virar santo. E ele passou por um processo genial, intelectual, muito grande, até chegar nesse estado de pureza, que é vinde a minhas criancinhas. Ele foi se livrando de muita bagagem, até chegar num estado que é da criança que tem fé. As árvores estão lá paradas, elas têm fé que a chuva vai vir. As crianças não pensam como elas vão se vestir. E olhai os lírios do campo. As roupas, o necessário virá. Então são modalidades, nem que o necessário tenha que vir para aquela versão sua de alegria de criança, vindo de você mesmo, quando você veste sua roupa de adulto, por algumas horas. E faz acontecer com sua competência. Ela não é ruim. Nenhuma dessas modalidades de ser é ruim. É que qual foi a última vez que você alternou? Imagina conhecer uma pessoa que só usa aquela uma roupa, que não tira para lavar nunca. É difícil. Você tem outras roupas, troque, use. E a modalidade da compaixão nos tira profundamente da prisão do sofredor. Quando você tem compaixão pelos seres humanos não sermos iluminados, compaixão até de mim. Estou longe. Compaixão pelo universo, pela civilização que nós criamos, tão dolorida, tão confusa. Compaixão por cada árvore que está por aí, sofrendo no concreto de São Paulo. A compaixão tira de você o papel de sofredor. Porque agora você está percebendo todas as dores, e aí o som se equaliza. Você não acha mais que tudo deu errado com você. Você percebe tua potência, tuas dores, as outras dores, o fluir do ser, as muitas modalidades do humano, a compaixão e o cuidado. Você descobre o que você pode fazer pelo outro. Existe também a modalidade do silêncio, onde eu apenas existo. Você pode aprender com uma árvore e uma pedra. Elas ensinam. Você apenas existe. Ao alternar entre essas modalidades de ser, e eu sei que nessa vida moderna, você não vai passar 2 horas em uma, depois 2 horas em outra, depois 2 horas em outra. Mas tente alguns segundos. Tá fácil, hein? Alguns segundos. Chega em algum lugar, vê que você está muito utilitarista, você quer resolver essa pessoa, a pessoa virou para você um problema, ela deixou de ser um ser humano. Para, respira. Tente ter encantamento. De onde será que veio essa alma que está na minha frente? Por que ela tem esse ego tão complicado? De onde ela veio? Vou entrar na compaixão. Nossa, ela precisa de muita compaixão, eu também estou na compaixão. Pratica, 20 segundos. Aí volta. Então, qual era o nosso assunto mesmo? Volta no analítico, duro, adulto. Pratique as outras modalidades de ser. Elas são libertadoras. E a compaixão vai te ajudar a desgrudar energias pesadas que estão em você. A presença vai te ajudar a desgrudar energias suas que estão te impedindo de brilhar. As várias modalidades do ser estão disponíveis. Do silêncio, da compaixão, do encantamento com o universo e as coisas. Do mergulho no mundo interno, e inclusive a modalidade analítica prática, que fala, bom, então, hoje os táxis não queriam me trazer aqui. Eu entendi. E aí eu entro em outra parte minha de gratidão e falo, deve ter algum motivo. Porque a minha parte criança diz, abençoado sou. Então está tudo bem. Percebe como a gente alterna? E isso liberta a gente. Nós somos pessoas com liberdade de caminhada, presos em um trilho só. A humanidade é. Porque esse trilho funcionou muito bem, o analítico. Gerou tijolos, casas, revolução industrial, mas trouxe tanta dor. E você ainda tem todos os outros. A vibração deles é maior, a luz deles é mais intensa. E, portanto,
Eles libertam você daquilo que prendeu vocês no estado inferior. Entra no coração? Faz sentido? Como eu posso ajudar? Que perguntas vocês têm para o monge? A Lígia diz, a gente precisa de um treinamento, porque imagina os nossos antepassados que fugiam das feras, que fugiam dos ursos, e depois tanta coisa aconteceu, a própria civilização tão dura. A gente precisa de um treinamento. Sim e não, Lígia. Porque olha que bonito o que está sendo oferecido. Imagina que você tem uma casa onde entram ursos e cobras. E você tem que estar lá às vezes. Mas você tem outra casa completamente imune a essas coisas. É desses caminhos de consciência que a gente está falando. Porque se enquanto eu estou na consciência aqui mundana, terrena, eu preciso pensar se eu tenho dinheiro no banco. Assim que eu entro na consciência infantil da pureza e da fé, eu estou imune a esses tigres e leões. Isso não existe. E aí daqui a pouco eu volto. E aí, ai meu Deus, eu estou preocupado. Realmente, o medo volta, mas já não com tanta força, porque ele desgrudou de mim. E aí ele vai tentar grudar de novo. Aí eu vou para outra casa, onde existe apenas a presença. Como o sol batendo em uma pedra. Eu sou a pedra e a graça divina o sol. É isso. Nossa, que libertação, que pureza, que força que isso dá. E aí depois eu volto para o modo da luta diária. Então, a gente não precisa perder o medo. A gente precisa ir em lugares que ele não está. E aí, fortalecido, a gente volta. E ele perdeu a ascendência e a potência sobre nós. Faz sentido? Ela diz que precisa treinar isso. Eu vou até mudar essa frase. Você precisa repetir. Porque não é difícil, mas tem que ser feito muitas vezes. Não é desafiador, é novo. E se você repetir várias vezes, você vai perceber como se você dissesse para algumas coisas, você não tem poder aqui. Ah, mas e aquela culpa? Essa culpa não tem poder aqui. No ponto em que eu estou de encantamento com o mundo, a culpa não tem poder. E é verdade. Oi. Nossa, obrigado, é verdade. Ela está lembrando a gente, ensinando a gente, que a gente, na verdade, tem apego aos nossos modos de sobrevivência. Ser sobrevivente te dá vantagens. Primeiro porque você sobreviveu. Então você sabe que pode passar coisas difíceis que ainda assim você vive. Segundo, porque isso te dá uma identidade. Quem você é? Eu sou um sobrevivente, você não imagina o que eu passei. E isso te traz todo um código de interações. Ele te traz familiaridades. Medo, meu velho conhecido. Tristeza, já vi muito. E a gente tem até um apego aos nossos defeitos e às nossas dores. Porque a hora que você falar assim, não, cansei de ser vítima e sobrevivente, cansei. E agora? Agora eu vou ter que levantar e mostrar minha coragem e conquistar os meus sonhos? Nossa. Então a gente tem apego até aquilo. A gente tem apego às cordas que nos amarram.
A gente tem apego a certas ferramentas enferrujadas que a gente usou, mas são velhas conhecidas. A raiva, por exemplo, é uma ferramenta super útil, mas volta e meia a gente pega a raiva e tenta usar para interagir com as pessoas. Porque em algum momento, em algumas coisas, ela funcionou. Pelo menos para dar um alívio. Então, é verdade, você tem toda a razão. A gente tem apego ao modus operandi. E a beleza do que a gente está ensinando aqui hoje é que você não precisa perder o apego para ir para esse lugar novo. Larga tudo e vai. Larga tudo e vai para um lugar seu onde você só respira e observa. Vai durar 5 segundos. Da próxima vez vai durar mais. Larga o medo e entra num lugar seu onde você se encanta com o mundo. Se encanta. Que cor linda tem essas paredes. E depois você volta. Então você não precisa superar a condição daquele caminho já todo cheio de nós para ir para os outros caminhos. É como se você tivesse 5 casas e só uma delas está com a fiação enroscada. As outras estão lá vazias. E você pode ir quando quiser. Consegui explicar? Só uma delas tem a fiação enroscada. É essa que você usa mais. As outras estão quase vazias. A gente quase não visita. Mas você tem todas elas. Então não precisa resolver isso aqui para ir para lá. Não precisa resolver os seus traumas para ir para esse caminho de luz. Não precisa, para ir para um lugar seu onde existe a paz, você resolver todos os seus medos. Eles estão nessa casa. As outras casas estão te esperando. Os outros modos de ser. Essa é a beleza dessa técnica. Acho que agora eu consegui explicar melhor. Larga. E depois você volta, você vai ser puxado de volta. Porque essa aqui tem um monte de alarmes tocando. Alguém te liga, fala, você não sabe o que aconteceu. Você tem que voltar. Mas ela não é sua única casa. E a gente está viciado em só ter esse modo principal de agir. Nós temos tantos. E a compaixão ajuda. Muito, muito. A casa é sua, está lá trancada, Lígia. Vai lá, aproveita. Vazia. Fez sentido? Alguém de casa quer perguntar algo? Oi. Você já falou um pouco, mas eu ainda queria perguntar como lidar melhor com o ego, assim, porque várias vezes eu vejo que parece que eu trabalho super conscientemente uma questão, mas quando eu vejo eu já entrei no automático e estou sofrendo por um apego que é completamente do meu ego, assim. Como trabalhar melhor o ego? Então, por exemplo, ele trabalha de maneira boa uma questão e quando se distrai, o ego leva de volta por aqueles caminhos. O ego tem uma estratégia de tentar te defender da pior maneira. Ele está sempre a seu favor. O problema é que ele é a seu favor do jeito dele. É como se, por exemplo, você ficasse triste com um programa de televisão e quando você chega em casa, seu ego fala assim, nossa, eu te defendi, joguei a televisão fora. Não, não era isso. Mas o ego nos sabota dessa maneira, nos entristece e nos protege de uma maneira sem sabedoria. Então, o que a gente pode fazer que vai nos ajudar demais é começar a entender o que o ego quer fazer. E a gente começar a dialogar com ele e falar, não, não, não. Esse caminho não é o caminho, não é isso que me ajuda. É entender o ego como alguém que está a favor de você, mas com as piores ideias. Então ele fala, vamos chorar ali um pouco? Não, talvez não seja isso que eu preciso nesse momento. Eu entendo o impulso, mas eu vou usar outra técnica, eu vou procurar outro caminho, eu vou em busca de outras coisas. O ego é o resultado de um piloto automático, e quanto mais a situação está crítica, mais ele tenta te dominar. Quanto mais está difícil, mais ele fala, deixa que eu piloto. E pior, ele pilota. Então a gente tem que ter muito desapego, muita entrega, para dizer para o ego, você não vai pilotar. Eu entendo a sua intenção, mas esse método não vai rolar. E aí você mostra outro para ele. Outro. Comece a procurar novos caminhos. Entrar em novas coisas. Então o ego,
é alguém que entra em pânico, aperta os botões errados e tenta te levar para caminhos que ele acha que está diminuindo a sua dor. Mas no fundo ele só vai replicar o que já aconteceu antes. O ego é do passado, a alma é o presente que cria o novo. Então se você percebe, mas eu já entrei nessa rotatória, eu estou aqui há alguns meses, é o ego. Porque o ego não é só arrogância. O ego também é sofrimento, é vitimismo. O ego é trauma. O ego são as estruturas da mente e das emoções. E a alma é a depuração dessas experiências. É assim, depois de sofrer, o que você aprendeu? A alma pega o aprendizado para ela. O processo todo, ela nem lembra. Eu ralei 12 anos para conquistar isso e fiz isso. O que você conseguiu? Fé e força de vontade? Pronto. O resto fica lá. Com a pessoa, com o cérebro, com a personalidade. A alma vai acumulando os dons e as bênçãos. Então, o ego realmente parece que leva a gente para uns lugares nada a ver. E nesse momento você tem que se dissociar dele. Tem que olhar para ele e falar assim, oi ego, você está tentando me proteger, né? Oi parte minha, nossa, você super quer me proteger. Vem comigo, eu vou tentar uma outra técnica. Eu vou caminhar no parque. Eu vou ligar para uma pessoa que eu nunca liguei antes. Ou conheço a pessoa, mas eu nunca liguei numa situação dessas. Eu vou tentar uma ousadia. Eu vou tomar um suco na Avenida Paulista. Eu vou criar um projeto. Porque o ego te leva para lugares escuros que ele já visitou. O conceito de segurança dele é diferente do seu. Porque dores conhecidas para ele ainda são boas. E para a gente não. Consegui explicar? Tomara que esteja ajudando vocês. Alguém mais quer perguntar algo? Oi. Eu te agradeço. A pergunta dela é muito linda. É assim, que bom. Informações sobre como trabalharmos a nós mesmos, façamos. Mas e como ajudar esse mundo que está em tanto sofrimento e tanta dor? Eu perguntei algo análogo, mas não igual, para o líder dos monges há muitos anos. Lá no monastério a gente passava alguns períodos, por exemplo, 6 meses, sem poder falar com a mãe da gente, para ajudar no desapego dela e da gente. E aí eu fui falar com ele e falei, eu sinto que ela está sofrendo, o que eu faço? E ele falou, eleva a tua vibração, eleva a tua vibração. Todo mundo que é ligado a você vai receber a chance de se elevar junto. Eleva a tua vibração. Então, a gente emanar energia para uma situação específica e mandar para lá, dado como está o plano astral, é uma certa bagunça. E a gente nem diretamente manda energia para esses conflitos, porque eles são mais complicados do que parecem. Eles são kármicos e eles são muito fruto da ignorância humana. Mas cada vez que você escolhe a luz, que você escolhe crescer, você vai começar a observar que ao teu redor virão as pessoas certas que precisam ser inspiradas naquele instante. Às vezes um sorriso seu tem uma potência que você não imagina. Às vezes uma gentileza, numa palavra, a pessoa acaba de falar, nossa, quando chove cai lama, quando chove tem lama. E aí você fala, mas as árvores adoram. Oferecer uma inversão de perspectiva. E isso, como a humanidade é muito conectada, não importam as milhas e léguas e dezenas de milhares de quilômetros, importa a conexão da energia. Se tem alguém aqui que é ligado energeticamente a pessoas do Oriente Médio, essa energia chega até eles e vai fluindo por nós.
Então nós somos peixes do mesmo aquário. E mandar energia diretamente para essas coisas que não são de um lado só, elas têm um emaranhado de complicações. É complicado porque essa energia pode ser rebatida. Você, ao enviar energia sem autorização, você pode ser atacada de volta. Então eleva a sua vibração. E a própria vida vai te trazer todos aqueles que estão prontos para serem impulsionados pela luz que você escolheu. E esqueça a distância não existe. Para ajudar alguém na China, pode ser uma frase que você fala na mesma rua que você mora. Tá bem? Mais alguma coisa? Oi, amigo. Sim. Sim. Ele nos pergunta como a gente faz, então, se nem em toda situação a gente tem autorização energética de mandar boas energias, como a gente faz se lá há um emaranhado que vai permitir que a gente seja atacado de volta? Falando de verdade, assim, sem nenhuma ingenuidade, não existem apenas energias, existem seres em faixas vibratórias. E alguém ou uma situação que está envolvida em energias pesadas terá ali seres muito distantes da luz. Eles estão autorizados a estarem ali. Faz parte do karma, da situação, da conjuntura. Eles estão autorizados a estarem ali. E se você faz uma oração e você pede, peço a seres com sabedoria maior, que alcancem, que entendam, que saibam onde podem interagir, que com precisão vão lá e intervenham no que for permitido. Aí você está protegido. Agora, se você pega uma energia e sem saber da conjuntura ou do aprendizado que aquela pessoa teria com aquela dor, e você vai e joga, emana uma energia ali, sem sabedoria, sem autorização, sem precisão, por uma lei, aqueles seres que estavam fazendo um digno trabalho kármico de atrapalharem a pessoa, passam a ter direito de virem atrapalhar você. Porque eles estão trabalhando, a sombra trabalha também, gente, para nos mostrar o contraste, para nos mostrar o caminho por onde não ir. Temos que respeitá-los. Então, é diferente a gente mandar uma energia amorosa para nossa casa ou para alguém que a gente ama, sem intenção. Estou mandando uma energia amorosa sem intenção. Agora, eu quero mandar uma energia para ajudar essa pessoa que está numa crise, cuidado. Peça intervenção daqueles maiores, se autorizado for. É diferente. Faz sentido? Muito bem. Sejamos da luz e puros, mas não ingênuos. Tudo tem uma lei a ser seguida, como a lei da gravidade. E ela é relativamente óbvia e simples. A luz é tão pura que não é para ser imposta a ninguém. Aqueles que decidem escolher outros caminhos têm direito também. Mas a gente oferece. É assim que é. Mais alguma coisa? Muito bem. Eu agradeço a vocês.